Olá, gente linda que me ama e quem não me ama também, mas vai ter que assistir minha aula. Hoje nós vamos falar de primeiros socorros. A minha intenção aqui não é fazer um curso de especialista em primeiros socorros. Nós vamos falar de primeiros socorros básicos, tá? De uma forma bem sucinta. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa quando vai prestar os primeiros socorros é conhecer o ambiente. E o que são os primeiros socorros? Os primeiros socorros são os primeiros cuidados que devem ser aplicados rapidamente com o objetivo de manter a pessoa viva até a chegada do atendimento especializado, que pode ser SAMU, bombeiros, alguma ambulância, né? Por que isso é importante? Porque os primeiros minutos, logo após o acidente, são decisivos para a sobrevivência e que podem evitar muitas sequelas com a vítima. E o que a gente faz? Olhou a cena, pede ajuda. Nós vamos acionar o SAMU, que é 192, o Corpo de Bombeiros, que é 193, e a Polícia Militar para isolar a área, que é 190. E nesse contato, o que é importante fazer? Primeiro, relatar o acidente, olhar a cena, o que aconteceu, como que é a morada completa, como que está essa vítima, o que ela apresenta, quais são os sinais, os sintomas, ela está consciente, ela não está? Quem é essa vítima? Ela consegue se identificar? É homem, é mulher? Qual sexo, qual idade em média, né? E, se possível, contactar a família da vítima. Outra coisa muito importante é permanecer ao lado da vítima até a chegada do socorro. E aí, o socorrista, ele tem que agir com muita cautela nessa hora. Primeiro, ele tem que manter-se calmo, usar o bom senso, pedir ajuda, afastar os curiosos, que sabemos são inúmeras pessoas que vêm avaliar quem está ali naquele acidente, atender a vítima com uma ou mais duas pessoas, trabalhar com segurança, isso é o mais importante. Se não for possível oferecer risco para si, não preste socorro a essa vítima. Infelizmente, a nossa saúde, a nossa segurança vem em primeiro lugar. Trabalhar com proteção, com luvas para evitar contato imediato com sangue e avaliar os riscos do ambiente. Agora vamos falar especificamente de cada situação. Primeira coisa, nós vamos falar de ferida. O que é uma ferida? A ferida é uma lesão de origem traumática causada por uma pancada, um corte, alguma coisa que causou lesão no tecido subcutâneo e no tecido muscular. O que se deve fazer em caso de ferida? Calçar luvas, sempre que possível, calçar luvas. Limpar a pele ao redor da ferida com água e sabão. Lavar, a gente vai lavar do centro para a extremidade, com soro ou água da torneira ou uma água potável. Desinfetar com povidine ou algum sabão, tá? Quando não tem povidine, pode usar até o detergente de pia mesmo. Ainda, se essa ferida for extensa, profunda, com tecido esmagado e tiver muito corpos estranhos, a gente não mexe nessa ferida. A gente cobre essa ferida e encaminha para o pronto-socorro. O que não deve fazer? O que é errado? 1000 coisas a gente já ouviu, mas tem algumas que são mais graves. Primeiro, usar material de outra pessoa. Então, pegar um pano, colocar numa pessoa, colocar na outra, isso nunca deve fazer. Utilizar algodão, porque o algodão gruda, fica aqueles fiapos, também não é adequado. Falar, tossir, ficar falando em cima daquela ferida, soprar. Soprar é uma coisa muito comum que as mães fazem, né? Não é uma coisa ideal também. Mexer diretamente na ferida. E uma coisa que nossos avós faziam, muitos de vocês devem ter passado por essa experiência, que é usar mercúrio cromo, né? Não se usa mais mercúrio. Agora nós vamos falar de queimaduras. As queimaduras, elas podem ser classificadas em primeiro, segundo ou terceiro grau. Isso vai depender da extensão e da profundidade da queimadura. O que é uma ferida de primeiro grau? Uma queimadura de primeiro grau? São aquelas menos graves que atinge superficialmente a pele, somente o tecido subcutâneo, que é essa pele aqui, tá? Então aquela queimadura que fica só vermelha, quente e que dói muito normalmente, né? Se a gente queimar de um cigarro ou a gente esbarrar no ferro, são feridas muito doloridas, porque a inervação ela está toda aqui na pele. As queimaduras de segundo grau são aquelas causadas por bolhas. O principal sintoma são as bolhas, também chamadas de flictemas.
Então, primeiro grau, simplesmente vermelho. Segundo grau, bolhas. E agora nós vamos falar de terceiro grau. Terceiro grau é quando ocorre a destruição de tecidos, seja ele subcutâneo, muscular ou de nervos, tá? São aquelas queimaduras mais profundas e, como curiosidade, são as menos doloridas. O que deve fazer então? No caso de queimaduras de primeiro grau, a gente vai colocar a pele queimada diretamente na água fria, como jato suave, em média de 10 minutos na água fria. E o principal, oferecer água também para a vítima. A queimadura de segundo grau, lembra que na queimadura de segundo grau temos bolhas, flictemas. Também nós vamos lavar essa queimadura com água em abundância. E o principal, guardem bem isso, nunca furar as bolhas, tá? Nunca furar. As bolhas, elas protegem o local da queimadura contra infecção e elas protegem contra corpos estranhos que podem advir do ambiente. Se houver alguma coisa que tiver aderida à pele, não vamos retirar, porque aquela coisa aderida é ideal que um profissional de saúde faça isso. Ela pode piorar a queimadura, piorar esse tipo de lesão. E nesse caso aqui, se aparecer múltiplas bolhas, encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro. O que fazer no caso da queimadura de terceiro grau? A mesma coisa. Sempre nós vamos lavar com água em abundância. E se tiver fogo na vítima, que é muito comum que acontece nas queimaduras de terceiro grau, a gente vai abafar com um tecido ou com um cobertor e cobrir esse local com pano limpo. As queimaduras de terceiro grau, se forem muito extensas, colocar a vítima debaixo do chuveiro mais ou menos uns 30 minutos, retirar as roupas molhadas e proteger o corpo com um lençol. Gente, nesse caso aí, as queimaduras de terceiro grau, se ocorrerem no local de difícil acesso de socorro, tá? Isso é em último caso, porque terceiro grau tem que ser encaminhado imediatamente para o pronto-socorro, que são queimaduras visivelmente leves, mas internamente o corpo não para de queimar. E ele vai queimando e vai degradando o corpo e a pessoa não vai percebendo, porque é como se fosse uma queimadura interna. Queimadura nos olhos. Queimadura nos olhos é sempre considerada grave. As queimaduras nos olhos, elas podem ser térmicas ou químicas e sempre devem ser encaminhadas para urgência, principalmente para um oftalmologista. No caso das queimaduras, o que a gente pode fazer? Cobrir os dois olhos da vítima com compressas umedecidas e sempre os dois olhos. Por que acontece isso? Porque se a gente cobre um lado só, o outro olho começa a piscar, né? Então a gente sempre protege os dois e encaminha para tratamento oftalmológico. Nós temos pronto-socorro oftalmológico em Belo Horizonte e nos grandes centros. Picadas de inseto. O que deve fazer em caso de picadas de inseto? Picadas de abelhas e de vespas, o ferrão sempre deve ser retirado junto à pele. Como que a gente retira o ferrão? Normalmente a gente pega um cartão de crédito e raspa aquele ferrão com alguma coisa rígida. Evitar que esse ferrão pique o nosso dedo, porque senão a gente também vai ficar com essa lesão. Como é considerado grave? É considerado grave quando acontece múltiplas picadas. Algumas pessoas são alérgicas a um único ferrão e quando ocorrem picadas na boca e na garganta, porque tem risco de asfixia. Agora nós vamos falar de hemorragia nasal, também chamada de epistaxe. Não é pistache de comida, é epistaxe. A epistaxe ela é causada por ruptura de vasos na mucosa do nariz e pode ser ocasionada por traumas, hipertensão arterial, tempo muito seco, né? O tempo muito seco causa ressecamento da mucosa nasal. O que vamos fazer neste caso? Simplesmente, eu vou sentar para vocês olharem. Ó. A gente vai apertar o septo nasal dessa forma e vai inclinar a cabeça para baixo. Ao contrário do que as pessoas fazem, né, que é colocar ela para cima, isso não é um procedimento correto, porque se a gente coloca a cabeça para cima, vai aspirar esse sangue e esse sangue vai para os pulmões, piorando essa hemorragia, tá? Então, é muito simples. Aperta o septo nasal, isso de início. Se não melhorar,
abaixe a cabeça para baixo. Simplesmente isso, encaminha para um socorro. Outro socorro que nós vamos prestar é no caso de hemorragias. Hemorragias são perda de sangue devido à ruptura de vasos sanguíneos. O que devemos fazer? Calçar luvas. Vocês estão observando que é ideal que a gente carregue luvas nos carros, né? Então, calçar a luva, fazer uma compressa seca sobre a ferida. Então, o que a gente vai fazer? Coloca uma compressa seca e pressiona. Se essa hemorragia continuar, a gente não vai retirar essa compressa. Nós vamos colocar uma outra compressa por cima. O que nós temos que observar, gente? Que existem dois tipos de hemorragia. A hemorragia venosa é quando acontece aqui na veia. Então, essa hemorragia que pinga, ou sai o sangue venoso, um sangue mais escuro. E as hemorragias arteriais, que são as graves, quando acontece, por exemplo, na femoral, na carótida, que a característica principal é sangue em jato. Essas são as mais graves e pode levar à morte imediata da vítima. Neste caso, nós vamos colocar uma compressa em cima da outra e jamais retirar essa compressa. Encaminhar essa pessoa imediatamente para o hospital. Corpos estranhos. Corpos estranhos são corpos que penetram no organismo através de qualquer orifício. Vocês vão observar que isso é muito comum em criança, né? Coloca um feijão no nariz, um milho no ouvido, engole alguma moeda. Então, é muito comum que isso aconteça em criança, né? Ou então pode acontecer um grão de areia no olho, um inseto bater. O que a gente vai sentir? Principalmente um grande incômodo. Pode sentir dor, vamos supor que seja no olho. Dor no local, lágrima, começa a lacrimejar e dificuldade de manter as pálpebras abertas. O que a gente deve fazer? Abrir a pálpebra com cuidado, deixar correr água, jogar água ou soro fisiológico, evitar colocar o dedo, né, tirar esse objeto para fora, tampar o olho afetado e o outro, sempre em olhos, se a gente vai tampar um olho e outro, e encaminhar para o hospital. Nunca esfregar o corpo estranho. Então, tá aqui incomodando, começa a coçar, pode causar uma lesão maior ocular. Quando o corpo estranha no ouvido, o que a gente deve fazer? O mais comum de acometer os ouvidos são os insetos, né? De repente está andando, a gente sente um barulhinho aqui. Mas isso pode ficar grave, porque o inseto no ouvido, ou qualquer corpo estranho no ouvido, pode causar surdez. Neste caso, não há o que fazer. Simplesmente deve-se encaminhar essa pessoa para o hospital e não tentar remover esse corpo estranho. Corpo estranho no nariz. Nariz também é muito comum a gente ver, frequentemente feijão ou milho, ou qualquer objeto pequeno. Uma vez eu vi uma menina colocando aqui, foi esse piercing de nariz. E ele causou uma grande lesão. O que a gente pode fazer? A gente vai tampar uma narina e pedir a pessoa para suar a narina contrária para ver se isso sai. Se não obter resultado, essa pessoa tem que ser encaminhada para o hospital. Se for uma criança que não souber suar o nariz, também deve ser encaminhada para o hospital. Agora nós vamos falar de asfixia por engasgamento. Não parece, mas é muito comum. O que ocorre é quando a pessoa ou a criança, ela ingere o alimento e ao invés dele ir para a faringe até o estômago, ele vai para a laringe até os pulmões. O que a gente deve fazer neste caso? Abrir a boca da criança e tentar remover o objeto com o dedo, né, usando o indicador como um gancho, mas com cuidado para não empurrar esse objeto. E ainda podemos fazer algumas manobras. É muito comum, e a gente já viu vários vídeos a respeito disso, que as crianças, elas engasguem com leite, com uma madeira. E aí nós temos uma manobra específica para a criança que eu vou mostrar a seguir. Coloque o bebê de bruços sobre um dos braços. Encaixe o queixo da criança entre 2 dedos para que a cabeça fique firme. As pernas devem ficar abertas, uma para cada lado do braço. Desça o braço cerca de 10 centímetros para o corpo ficar levemente inclinado. Com a outra mão, vai dando tapa leve nas costas para desobstruir as vias aéreas. O líquido deve sair pela boca e pelo nariz. Asfixia por engasgamento no adulto. A manobra de Heilig em adulto. Coloque-se por trás da vítima. Passe-lhe o braço em volta da cintura. Feche o punho e coloque-o acima do umbigo, nesse ossinho do externo. Ponha a outra mão por cima da primeira e carregue para dentro e para cima. Repita as vezes que forem necessárias. Se a respiração não restabelecer, tem que fazer manobra de ressuscitação. Agora nós vamos falar de entorse, também conhecida como torção no tornozelo. O entorse é uma lesão nos tecidos moles de uma articulação.
acompanhado de dor local, edema, que é o inchaço, né? Incapacidade de mover articulação. Você já deve ter passado por isso. Quem nunca torceu um tornozelo, né? Pisou em falso, que a gente fala. O que que deve fazer nesse caso? Evitar a movimentação dessa articulação. Elevar, colocar para cima esse membro lesionado, aplicar gelo nessa articulação e consultar o médico para a gente tirar dúvida se não houve fratura. Fraturas é a quebra total ou parcial de qualquer osso e é caracterizada por dor intensa no local, edema, que é o nosso inchaço, perda total ou parcial dos movimentos, encurtamento ou deformação do membro lesionado. O que que a gente tem que fazer nesse caso? Expor a zona da lesão, desapertar ou cortar a roupa que está no local, tentar imobilizar as articulações da forma que tiver. O que que a gente não pode? É tentar chegar esse osso no lugar. Então, se ela tiver com a fratura dessa forma, a gente vai imobilizar dessa forma. Porque quem vai chegar a esse lugar vai ser o médico, às vezes através até de uma cirurgia, né? Não dá nada à vítima para beber, porque pode ser que ela passe por uma cirurgia e imediatamente encaminhar para atendimento hospitalar. Traumatismo craniano, também conhecida como TCE. Traumatismo craniano ocorre quando a vítima tem uma lesão, uma pancada e ela bate a cabeça. E os sintomas principais são ferida no couro cabeludo, perda do conhecimento, ela não sabe onde está localizada, não sabe que dia é hoje, perturbações do equilíbrio, diminuição da lucidez e sonolência, vômitos, principalmente vômitos em jato, uma das pupilas dilatada, normalmente a gente chama que uma está dilatada, a outra está contraída, a gente chama isso de miose. Paralisia de qualquer parte do corpo, saída de sangue ou líquido cefalorraquidiano no nariz, na boca ou no ouvido. O que se deve fazer no caso de traumatismo craniano? Acalmar a vítima se ela estiver consciente, normalmente ela pode estar consciente e desorientada, deitá-la sobre uma superfície dura ou uma almofada, mantê-la confortável e imediatamente chamar o socorro. Traumatismo craniano é uma situação grave, de risco iminente de vida. Vertigem e desmaio, que tem uma diferença. A vertigem é quando a pessoa está com tontura, né? Ela está assim. Desmaio quando ela perde a consciência. No caso de vertigem, o que que a gente vai fazer? O socorrista ele vai colocar a vítima sentada, com a cabeça para baixo, abaixando, tá? E espere alguns segundos até o fluxo sanguíneo restabelecer. No caso de desmaio, a gente vai colocar a vítima deitada com as pernas para cima, que aí dessa forma restabelece o fluxo sanguíneo dos pés para a cabeça. Convulsões. Uma convulsão, uma resposta de uma descarga elétrica normal do cérebro. Então, assim, a pessoa não sabe por que ela tem convulsão e ela é caracterizada por espasmos. A pessoa fica se debatendo. Então, vamos lá para os sintomas. São movimentos bruscos e descontrolados, desmaios com queda desamparada, ela cai e ela não sabe onde ela está caindo, o olhar vago, fixo, revira os olhos, pode espumar pela boca, perda de urina ou fezes podem ocorrer, além de morder a língua e os lábios. O que que a gente deve fazer nos casos de convulsões, então? Primeira coisa é proteger a vítima para que ela não se machuque, porque ela vai ficar se debatendo. Então, a gente simplesmente, nós vamos nos colocar ao lado da vítima, colocar alguma coisa do lado da cabeça, pode ser um casaco, alguma coisa que tiver, movimentar a cabeça dela para o lado. Por que que a gente faz isso? Para que ela não aspire essa secreção que ela tá, essa saliva, né? Para que ela não engula isso, isso vai para o pulmão. Então, a gente deita a pessoa, coloca a cabeça dela do lado, segura a cabeça para essa cabeça não ficar batendo e ela não se machucar. Nunca, em jamais situação, tente puxar a língua da pessoa, porque ela tem um trisma, ela vai travar essa parte aqui e se alguém tentar colocar o dedo na boca dessa pessoa, ela pode inclusive comer, romper esse dedo da pessoa. E a crise ela dura rapidamente, entre 2 a 3 minutos, e depois desse tempo a vítima pode estar sonolenta e ela nem sabe o que aconteceu com ela. E sempre, depois que ocorreu um episódio de convulsão, encaminhar essa pessoa para o ambiente hospitalar.
Acidentes com animais peçonhentos, que pode ser cobra, escorpião ou aranha. Vamos lá, passo a passo do que se deve fazer. Primeiramente, nós vamos lavar o local da ferida com água e sabão. Segundo, manter a vítima deitada, evitar que ela se movimente para que esse veneno não circule. Então, imobilizar a vítima. Se a picada for no braço, na perna, manter esse membro em posição mais elevada. Uma coisa que era muito usada e não se faz mais é o torniquete. Porque se a gente faz um torniquete, tem que afrouxar. E quando afrouxa, esse veneno, ele circula mais rapidamente. Então, não fazer torniquete. Outra coisa, não furar, não cortar, não queimar, não espremer e não fazer sucção no local dessa ferida. Que antigamente também fazia muito isso, chupava esse veneno, né? Isso não é uma prática correta. Não aplicar folha, pasta de dente, café, nada sobre essa ferida, simplesmente lavar com água e sabão. Não dar à vítima pinga, cachaça, querosene, fumo, que é muito costume em algumas regiões do país. Levar a vítima imediatamente ao pronto-socorro, porque ela vai precisar tomar um soro específico para essa picada. Se for para escorpião, soro antiescorpiônico. Se for para cobra, levar a cobra, porque tem soro específico para cada tipo de cobra. Tem um soro geral, que é o anticrotálico, mas quanto mais específica for a descrição da cobra, maior será a efetividade desse soro. Lembrar que nenhum remédio caseiro substitui o soro antipeçonhento. Sinais e sintomas para picada de escorpião e aranha. Acontece dor, eritema, fica vermelho no local, inchaço, febre e dor de cabeça. Escorpião e aranha, os cuidados são os mesmos para picada de cobra. Encaminhar a vítima imediatamente ao hospital. Obrigada, pessoal, por mais uma aula e agora vamos para os nossos exercícios. Tchau!